neste momento glorioso, né, que tivemos de louvor congregacional, palavra trazida pela irmã Zefinha, palavra trazida pela irmã Nininha, glória ao nome de Jesus. Depois deste outro momento de oração que nós acabamos de fazer junto com a igreja, nesta fé do bem-estar que a presença de Deus nos proporciona, não é? E nesse momento também tivemos de louvor aqui nesta oportunidade. Glorificamos a Deus pela sua presença em nosso meio. Amém? Amém. Bendito é o nome de Jesus. Nós queremos dar continuidade a este seriado de ministrações que estamos fazendo sobre a igreja. No culto retrasado, nós falamos a definição de ser igreja e ser cristão, não é? E no culto passado, nós falamos sobre os deveres do ser membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Falamos como indivíduos, não é? Como elementos individuais, que a Bíblia diz somos membros do corpo. E nesta oportunidade, Deus me trouxe ao coração a direção de falar exatamente sobre o fato dos direitos do cristão. Amém? A gente tem falado dos deveres e agora falar dos direitos do cristão. Glória a Deus. E aí, esses direitos, eles são pertencentes a nós como igreja, coletivamente e como igreja individualmente, falando também. Louvado seja Deus, porque somos nós que compomos a igreja, volto a dizer. A igreja somos nós juntos, não é? Somos nós unidos, não necessariamente reunidos aqui na casa da irmã, no templo, no galpão, onde quer que seja, não reunidos, porque às vezes a pessoa está reunida, mas não é igreja. A gente já deixou isso claro nas ministrações anteriores. Inclusive quero até deixar aqui uma proposta para esta ministração, que talvez esteja encerrando ela hoje, esse seriado hoje, né? E você que tiver alguma pergunta, que está nos assistindo aí pelo Facebook e depois vendo essa ministração no YouTube, se quiser fazer alguma pergunta, faz aí nos comentários, que aí no comentário mesmo do Facebook ou do YouTube, o pastor responde a cada dúvida que você tiver deste assunto, se você parar para ouvir as 3 ministrações com essa que nós estamos fazendo em nome do Senhor Jesus, sobre a igreja, sobre o ser cristão, sobre as características da igreja que a gente falou na ministração retrasada, sobre os deveres do cristão como indivíduos, né? Que claro não só se limitam àqueles que eu disse, mas eu falei o básico do básico, né? Como agora dos direitos de ser cristão, de ser igreja, porque são direitos dados à igreja, e nesse aspecto usufruto nosso, coletivamente falando e individualmente falando. Ou seja, para eu usufruir desses direitos, eu não preciso estar reunido no culto, eu não preciso estar congregando em algum lugar, não é? Mas eu preciso ser igreja, até porque esses direitos eu usufruo deles quando estamos reunidos, e boa parte deles quando estamos vivendo a nossa vida comum, em nossa casa, no nosso dia a dia. Como eu já disse aos irmãos, a vida cristã é uma vida comum, igual às demais pessoas, socialmente falando. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos as nossas necessidades físicas, fisiológicas, as nossas necessidades, temos os nossos problemas, temos os nossos conflitos. Isso não nos torna melhor que ninguém nesse aspecto da vida, não é? Estamos sujeitos a assaltos, a acidentes, a atropelamentos, a catástrofes naturais, enfim, não nos torna melhor de que as demais pessoas em nada. Porém, o diferencial somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O diferencial
temos o Espírito Santo de Deus em nosso espírito, aleluia. O diferencial é, temos o nome escrito no livro da vida. O diferencial é, temos a esperança da salvação, da vida eterna. O diferencial é que se morrermos, aleluia, quando a trombeta tocar, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, quando Jesus vir, seremos arrebatados. Oh, aleluia. Isso é que nos torna especiais e privilegiados. Louvado seja Deus. São, por exemplo, direitos que temos como igreja, como cristãos, como nascidos de novo, como fez questão de frisar a irmã Zefinha. Amém? Amém? Louvado seja Deus. E eu quero pontuar nesta oportunidade desses direitos que a gente tem naturalmente por ser igreja, por ser convertido, por ser nascido de novo. Amém. Lembrando que para ser igreja precisa disso. Precisa se converter a Jesus. Amém? Precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Né? Precisa nascer de novo. E esse nascer de novo é tomar essa decisão de amar Jesus de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Essa decisão, nascer de novo, é a partir dessa decisão. E quando a pessoa toma essa decisão, o Espírito Santo de Deus se une ao Espírito da pessoa. Essa união do Espírito Santo com o nosso Espírito é o nascer de novo, que é mais do que ser convertido, porque converter é mudar. Tem muita gente que se converte, mas não nasceu de novo. Que converter é mudar, é deixar de beber, é deixar de fumar, é deixar as coisas erradas desta vida e ficar na sua, passar a dar certo. Quem traficava, deixar de traficar, quem era viciado, a largar o vício, né? Quem fazia coisa errada, deixar a coisa errada. Né? E quando estou falando de coisa errada, não estou falando necessariamente de matar, de usar droga, estou falando necessariamente de se prostituir, de roubar, de matar, estou falando necessariamente disso não. Mas deixar de ser checheiro, deixar de ser fofoqueiro, né? Deixar de aprontar esse tipo de coisa, que ser checheiro, né, é pecado, né? Ser fofoqueiro é pecado, né? Mentir, né? Essas coisas que as pessoas acham que não é nada demais, né? Mas traz um agravo muito grande para a nossa vida e para a vida dos outros. Então, às vezes a pessoa para com isso, mas não nasce de novo. Por quê? Porque vive a sua vida do seu jeito, não procura, como a gente tem explicado aqui, coadunar, tá? As suas atitudes, seus pensamentos, suas linguagens, suas decisões, suas ações e reações, suas escolhas, seu modo de vivendo à luz da Escritura Sagrada. Por isso que Jesus foi bem claro em dizer em João 14, 23, quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para Ele e faremos nele morada. Então o amor ao Senhor está sendo equilatado, referendado pelo nosso amor à palavra, pelo nosso viver a palavra, pelo nosso guardar a palavra. E guardar a palavra não é escondê-la, colocá-la no rack, né? Ou numa estante para quem é da minha época, né? Ou em qualquer outro lugar, mas procurar viver a palavra. Amém? Encarnar a palavra, procurar fazer como manda a Escritura Sagrada do seu dia a dia. E isso é uma coisa que flui quando você vai participando dos cultos, vai aprendendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia. E aí muita coisa vai acontecendo até naturalmente por você receber o Espírito Santo, que ele guia na verdade. Porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo é guiado desta verdade. Porque o Espírito guia nesta verdade. Então, às vezes a pessoa nem consegue ler a Bíblia, nem tem tempo de estar no culto, e às vezes nem aprende em alguns cultos que vai como ser cristão, mas vai agindo naturalmente, porque recebeu o Espírito Santo de verdade. E aí o Espírito Santo de Deus vai conduzindo.
Aí a pessoa, da proporção que vai lendo a Bíblia, que vai ouvindo a pregação da palavra, do jeito que a gente prega aqui, por exemplo, ela vai dizer, glória a Deus, eu estou vivendo assim, eu estou fazendo isso. É como Jesus se deparou com um jovem rico, né? Que disse, faz assim, faz assado. Ele disse, eu já faço tudo isso. Só que não havia ainda nascido de novo. Mas por que ele fazia? Porque ele lia a palavra. Ele conhecia a palavra. Não é? Então a pessoa vai se encontrando na dimensão de Deus a partir desse fenômeno chamado novo nascimento, que é a união do Espírito Santo com o nosso Espírito. E o Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus. Jesus é a mesma pessoa com nomes diferentes. Isso é assunto para uma outra ministração. Não é? Glória a Deus. Então, a partir deste novo nascimento, dessa identificação como igreja, não é? Além dos deveres que a gente acabou de falar das ministrações anteriores, você passa agora a ter direitos. E é importante, volto a dizer, a questão do nascer de novo, que é o que significa essa igreja. Por quê? Algumas pessoas pegam a parábola das bodas e acham que não precisa nascer de novo. Precisa. Porque, deixa eu dizer aqui uma palavra que eu posso explicar em outra oportunidade com mais tempo, que quem está predestinado, para não entender a predestinação calvinista, para não entender errado a predestinação fatalista, que alega uns estão escolhidos para o céu e outros para o inferno, isso não tem fundamento bíblico. Então a predestinação do jeito que é ensinada por aí é errada. Porque Deus seria muito injusto de escolher umas pessoas para o céu e outras para o inferno. Tipo, a pessoa faz de tudo para ir para o céu e acaba indo para o inferno só porque está destinada a ir para o inferno. Seria injustiça de Deus. Ou a pessoa de repente não valeu que o gato enterra e ir para o céu. Seria injustiça de Deus. Não é? Então Deus não é injusto. Então a predestinação fatalista, do jeito que ela é ensinada, aplica injustiça a Deus. Mas quando eu falo de predestinação, eu falo que está destinado previamente à igreja, na condição de ser igreja. Porque quem está determinado a ser salvo, por exemplo, como o dilúvio, só estaria salvo se entrasse na arca. Quem não entrou na arca, na época do dilúvio, não se salvou. Para se salvar, teria que entrar na arca. A predestinação do dilúvio estava condicionada a entrar na arca. Entende o que eu estou dizendo agora? Para se salvar do dilúvio, qual era a condição de se salvar do dilúvio? Entrar na arca. Se entrasse na arca, estava salvo do dilúvio. Então, para ser salvo, tem que ser igreja. Entende agora? E o que é ser igreja? É ser nascido de novo. Não é fazer parte de uma denominação. Não é professar uma religião. É ser igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem o Senhor vem buscar é a igreja. Não é? Glória a Deus. E para ser igreja, tem que nascer de novo. É importante entender isso. Porque na parábola das bodas, para poder participar da festa que o Senhor tinha preparado, tinha que ter vestes nupciais. Quem foi encontrado sem as vestes nupciais foi colocado para fora. E qual é a veste nupcial? É a santidade. É estar lavado e remido pelo sangue de Jesus, como está escrito em Apocalipse: bem-aventurado e santo aquele que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus. Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Amém. Que tira o pecado do mundo. Aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, aquele que se retrata com Deus, aquele que pede perdão a Deus. Este é que tem as vestes nupciais, as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Oh, quem pode dar glória a Jesus? Glória a Deus. E agora, como igreja, você tem direitos.
Direitos que fluem naturalmente. Amém? Eu posso citar aqui, para que você anote aí em seus estudos. Eu fiquei feliz porque uma segunda pessoa mandou para mim um relatório dela estudando a Bíblia com a gente. É a segunda pessoa que eu vejo fazer isso. Uma foi o vídeo do programa Acorda Beça. Ela uma vez me procurou e mostrou a Bíblia dela toda marcada, tudo bonitinho, tudo marcador, tudo uns adesivos. E ela levou a Bíblia para mim. Ela disse: pastor, eu estudo com o senhor a Bíblia de madrugada. Eu fiquei tão feliz com aquilo. E glória a Deus, uma irmã mandou para mim um relatório: pastor, eu estou estudando as ministrações que o senhor faz lá no Alto José do Pinho, do Acorda Bênção, e mandou para mim um relatório, ela estudando a Bíblia. Eu fiquei tão feliz com isso, né? Glória a Deus. Eu ganhei o dia com essa informação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para você que estuda a Bíblia assim com a gente, você pode pegar lá, por exemplo, o capítulo 5 de Mateus, que tem a série sobre as bem-aventuranças, né? E ser bem-aventurado significa ser feliz. Bem-aventurado significa ser feliz. E o primeiro direito que você tem é ser feliz. Amém? O direito de ser feliz. E para usufruir desse direito, você vê lá na série das bem-aventuranças, o Senhor dizendo que bem-aventurado, né, são aqueles que estão na referida condição. Então, Mateus capítulo 5, verso de número 3, diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deixa eu explicar então isso aqui. Eu não ia falar, mas eu sinto agora uma necessidade de explicar. O que é ser pobre de espírito? À luz do mundo, ser pobre de espírito é uma pessoa o quê? Pessimista, né, Tiago? Né, Felipe? É ser uma pessoa negativa, né? Por exemplo, quem comete o suicídio, alguém diz: quando pobre de espírito tirou a vida, né? Para muita gente, ser pobre de espírito é ser pessimista, é ser negativista, é aquela pessoa para baixo, né? Aquela pessoa para baixo, só aquela rena, né? Ó vida, ó dia, ó, lembra dessa? Isso acho que é um filme de boneco da época da gente, né, Nininha Zefinha, né? Aquela rena, né, mãe? Né? Lembra desse boneco, João? A rena, ó vida, ó dia, ó, né? Se lastimando, né? Para muita gente, ser pobre de espírito é a pessoa que vive se lastimando. Eu me lembrei agora da expressão da minha avó, né? Tem gente que acha que ser pobre de espírito é isso. Então, ser pobre de espírito não é isso, né? Porque senão o reino do céu não é dessa pessoa. Né? Ser pobre de espírito aqui, amados, é ser humilde. Amém? Ser pobre de espírito é ser humilde. Por isso que na parábola do Lázaro e o rico, aquele Lázaro da parábola não é o Lázaro que foi ressuscitado no capítulo 11 de João, o irmão de Marta e Maria. Não. O Lázaro da parábola do Lázaro e o rico é um personagem fictício. Porque o nome Lázaro significa pobre. Né? Então, que tipo de pobre? O pobre de espírito. O pobre de espírito é a pessoa que é humilde, é a pessoa que expressa dependência de Deus. Amém? Amém. E por ele expressar dependência de Deus, ele vive buscando a Deus. E por expressar dependência de Deus, ele procura se relacionar socialmente bem, porque ele entende que a vida é uma gangorra, e hoje ele está bem, amanhã ele pode estar mal, e ele precisa do outro. Por isso que ele procura ser educado, cortês, gentil, generoso, prestativo, humilde de espírito. Às vezes é até chamado de besta, de otário, de idiota, né? Porque engole sapo, engole seco, leva recado para casa. Pobre de espírito, né? Ele faz de conta que não entendeu a piada, a gracinha. Ele leva desaforo para casa, porque ele é pobre de espírito, né? Alguém acha que ele é fraco, é besta, é idiota, é imbecil, né? Mas não, ele é pobre de espírito. Bem-aventurado é ele, porque dele é o reino dos céus. Amém? Outra bem-aventurança aqui está no versículo 4. Os que choram, porque eles serão consolados. Este choro aqui não é o choro da dor necessariamente,
Né? Tudo isso está relacionado, irmãos, à dependência de Deus. Né? Ele é aquela pessoa que depende de Deus, entrega a Deus e chora, porque às vezes gostaria até de fazer com as próprias mãos, mas não pode, sabe que vai de repente ser até pior, se prejudicar mais. Aí ele entrega a Deus, ele chora mesmo. Né? Ele lamenta. Né? Então, mas ele ainda assim, mas pastor, ele ainda assim é bem-aventurado, ele é feliz. Ele é feliz, porque quando ninguém pensa que não, Deus se levanta a favor dele, aleluia. Deus vai se levantar ao teu favor, meu irmão. Deus vai se levantar ao teu favor, meu irmão. Aleluia. Deus vai se levantar ao nosso favor, irmão. Aleluia. Basta a gente acreditar mais, entregar mais a Deus, expressar mais dependência de Deus. Às vezes dá vontade da gente agir, às vezes dá vontade da gente partir para cima, às vezes dá vontade da gente tomar a frente. Aí a gente pode correr o risco de piorar as coisas para nós. Né? E infelizmente a gente só piora quando a gente age assim. Né? Não estou dizendo que você não deve correr atrás dos seus direitos adquiridos. Você deve. Agora entenda que em muitos casos é melhor você deixar quieto. Em alguns casos é melhor você deixar quieto. Não é? É bom pensar, irmão. Pense antes de correr atrás dos seus direitos. Pense e pense muito. Porque, por outro lado, você não sabe com quem você está lidando. Eita, que palavra de Deus forte é essa. Por outro lado, você não sabe com quem você está lidando. Entrega a Deus. Deus vai se levantar a teu favor. Aleluia. Bem-aventurados, mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra aqui não é esta terra. Essa terra aqui é a terra celestial. E o ser manso aqui, observe que tem tudo a ver com os dois casos anteriores. O pobre de espírito, o que chora, né? O manso. O manso é exatamente o que dá um doce para não entrar numa briga e dá uma doceira para sair dela. O manso é esse. O manso é que leva uma tapa na face e dá outra. O manso é exatamente esse. Né? É o que evita discussão. É o que evita o barulho. É o que evita a baixaria, o escândalo. É o que evita a agressividade, seja ela física ou verbal. O manso é esse. Né? Ele entrega a Deus, literalmente. Bem-aventurado. Deus vai agir. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Tudo a ver novamente com a mesma situação. Um dia eu vi em uma transversal, irmãos, por exemplo, eu vi isso. Na época eu namorava com a minha esposa. Né? Aí quando eu estava saindo da casa dela, indo para a minha casa, eu passei assim no caminho e vi que um carro ia saindo de uma rua para pegar a principal. Só que ele avançou demais à frente do carro dele e nisso vinha na principal vinha um outro carro, outro veículo, que o ônibus parou e ele foi ultrapassar o ônibus. Aí colidiu com o carro do cidadão. O cidadão saiu do carro e foi para cima do condutor do outro. E quando o senhor saiu, aí eu vi que era um cidadão, já cabelo branco, velho, uma pessoa velha, idoso. Saiu e com a mão na cabeça, aperreado. Né? Que na verdade o imprudente foi o outro. Que saiu dessa via, né? Urbana, e estava indo lá para a principal. Aí bateu lá. Aí quando ele saiu do carro, o cidadão com a mão na cabeça, já do tipo assim, eita, desculpa, e apesar de ele estar certo, o cidadão saiu do carro, irmão, e deu um soco tão grande no velhinho, mas deu um soco tão grande, que eu vi aquilo, eu fiquei tão indignado, irmão. Eu digo a vocês, era mais novo, eu fiquei tão indignado. Eu só não parti para cima, primeiro porque eu não sou polícia. E por incrível que pareça, o cidadão era um agente público, um agente de segurança.
fez isso, ó. Bateu. Bateu ele. Policial saiu do carro, passava cheio de e deu um soco no velhinho. O velhinho saiu tombando, caindo, já sangrando. Olha, irmão, deu uma raiva. Deu vontade de partir para cima e agir. Parecia como se fosse o meu pai, meu avô, alguém meu. Agir. Eu não podia fazer nada, como ninguém fez. Ele estava policial, já estava armado, já foi puxando o revólver. E o pessoal do deixa disso evitou. Ele ia talvez atirar no cidadão. Que coisa. E ele é errado. Ele todo errado. Então, aí às vezes a gente vê coisas assim, que parece ser com a gente quer agir com as nossas próprias mãos. A gente vê a injustiça, a gente quer agir. Aí a gente acaba cometendo outra injustiça. Não é? São os chamados justiceiros que tem por aí, né? Acaba cometendo outra injustiça. Então a fome e a sede de justiça é essa ira que vem em nós, essa raiva que vem em nós, por ver, né? Aquele que se acha maior, oprimindo o menor, humilhando o menor. A gente fica com raiva dessas injustiças que acontecem, da má distribuição de renda e de tantas outras que a gente está vendo por aí. Mas aí quando a gente entrega a Deus, né, é Ele quem vai tomar de conta, porque diz o Senhor, a mim pertence a ira. Amém? A Deus pertence a ira, a Deus pertence a vingança, a Deus pertence a justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é ser tolerante, já expliquei isso aqui. Né? Essa é a pessoa que compreende o outro, é a pessoa que se coloca no lugar do outro, é a pessoa que entende o outro, é a pessoa que perdoa, que ajuda, que chora com o que chora. Não vou nem falar do que se alegrar com o que se alegra, porque é muito fácil às vezes se alegrar, às vezes também não, viu? Às vezes não é tão fácil se alegrar com o que se alegra não. Às vezes não é não. Às vezes não é não. Sabia que não é fácil se alegrar com o que se alegra? Somente está concorrendo a mesma vaga. Um fica, o outro não fica. Para se alegrar com o que se alegra, né? Na verdade não. Está disputando um torneio, um ganha, o outro perde. Vai se alegrar com o que se alegra? É difícil às vezes se alegrar com o que se alegra. Não é não, Lipe? É difícil, né? É difícil. Mas ser misericordioso, né? Essa coisa da empatia, de colocar-se no lugar do outro. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração, limpo da mente, né? Bem-aventurados pacificadores, que é aquilo que eu acabei de dizer também dos outros aqui. Pacificador é isso, né? Como ser manso. É o que faz de tudo para não ter confusão, ele tira por menos, ele leva na esportiva, ele dissemina, ele faz de conta que não ouviu, deixa para lá, né? É o pacificador. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é? Isso aqui é exatamente por estarmos empenhados naquilo que eu disse na pregação passada, em nosso papel de cristão, que é ser testemunha de Jesus, né? No comportamento, e ser testemunha de Jesus na fala, é pregar o Evangelho. Então, a gente não está livre nunca disso aqui. De repente eu estou aqui pregando e tem gente me julgando aí do outro lado. Será que ele é isso tudo que ele está pregando? Não é? Na verdade, é assim, né? Aí isso não presta, de logo, mas nem me conhece, isso não presta, né? Isso é água de coentro, né? De logo, né? Eles vão ficar rindo, mas é assim mesmo, para escolher o beco com o povo mesmo. Às vezes eu fico pensando, né? A turma fala dos pastores, eu vejo cada homem de Deus aqui no estado de Pernambuco, a turma mete o pau, não presta, não sei o quê. Não, só quem presta é tu. Né? Cocada. E tem uns que ainda diz assim, é ladrão, né? Não, e julga todo mundo de ladrão. Se for pastor, misericórdia, é ladrão. Né? Eu me lembro, foi até bom isso aqui tocar nesse assunto. Eu me lembro que na década de 90, eu trabalhava, eu estudava, fazia teologia, e fui
eu era membro da Assembleia de Deus e fui dar uma ajuda a um pastor da Igreja Presbiteriana Independente, lá em Alagoas, lá em Maceió, precisamente. Aí ele queria que eu assumisse o lugar dele. Eu disse, não, pastor, eu não quero ser pastor, não. Eu não quero, não. Eu disse, por que você está fazendo seminário? Eu disse, nem eu sei por que eu estou fazendo seminário. Eu não queria ser pastor, porque foi no auge do movimento neopentecostal, que é mandar aquele saco de dinheiro no Rio de Janeiro e tal. Aí ficou aquela coisa de ser pastor ladrão, tá roubando. Aí eu não queria isso para a minha vida, esse título de ladrão. Eu sempre fui pobre, né? Mas recebi boa educação da minha avó, da minha mãe, das minhas tias. Sempre, graças a Deus, tive o que era meu a custo de muito trabalho, de muito suor, de muito sacrifício. Nunca peguei nada de ninguém. E depois de estudar tanto, levar o nome de ladrão, é fogo, né? Eu não quero, né? Mas a turma generaliza mesmo. E ainda hoje está um pouco menos, não. O negócio está complicado, né? Depois que teve os pastores envolvidos aí nesse negócio de dinheiro, de barra de ouro e tudo mais, pro lado de quem é pastor, né? Pro lado da gente, o negócio ficou feio. Porque a turma generaliza, né? Generaliza. É complicado. Mas independente disso, só o fato de você ser crente, a turma já aponta você, né? Só o fato de ser crente, a turma já faz injúria, persegue, mente, dizendo todo mal contra nós por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Mas nós temos o direito de ser feliz. E quem proporciona essa felicidade a nós é Deus. Por isso que você vê o crente, mesmo passando por luta, mesmo passando por prova, mesmo cheio de problema, ele faz como diz o poeta: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é, irmão? Aleluia. Aí você diz, mas como é que esse crente dá glória na prova? É porque a felicidade dele vem do céu. Aleluia. Vem do céu, não vem da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Por isso que o crente em Jesus, ele exerce o seu papel de cidadão, mas independente de quem assumir, de quem entrar, de quem sair, de quem vier, ele vive a vida dele, aleluia, feliz, contente, alegre, porque a felicidade dele vem do alto. Aleluia. Aleluia. A condição boa da vida dele vem do Senhor, quem cuida dele, quem cuida de nós. Amém, amados? Louvado seja Deus. Tem o direito da gente ser feliz. E quem proporciona essa felicidade a nós é o Senhor. Né? É o Senhor. Louvado seja Deus. Outro direito que nós temos. Capítulo 18 de Mateus. Aliás, capítulo 16 de Mateus. Versículo de número 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é um direito da gente. Proteção divina. Amém? Direito da gente, proteção divina. Mateus 16, versículo 18. Eu já expliquei sobre isso aí, inclusive, na ministração retrasada. Quem está aí no Face, está no YouTube. Não é? Sobre essa questão do Senhor ter dito isso a Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as forças do inferno, não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra nós. Amém. A Bíblia diz, amados, que nós somos seres, Filipenses capítulo 2, somos seres inferiores aos anjos. E as forças do inferno são os demônios. E quem são os demônios? Tenha medo não de falar, de ouvir isso não. Né? Você tem que ficar, cruz credo, sempre Cristo tem poder, Ave Maria. Não tenha medo não. Né? Porque maior que está conosco. Amém? Quem são eles? São anjos que foram expulsos do céu. Não é gente morta que vive vagando por aí, até porque não existe ninguém morto vagando por aí. Não é? Não é espírito desencarnado, não. São anjos que se rebelaram contra Deus, perderam o brilho celestial, é como a lâmpada que deixa de acender,
não serve para nada, né? E aí passaram a ser chamados de demônios. Então as forças do inferno são os demônios. As forças do inferno são os demônios. E eles vêm contra nós. Eles vêm contra nós. E o que somos nós para resistir eles? Nada. Porque eles são mais velozes, mais inteligentes, mais hábeis. E são seres espirituais. Né? A gente não os vê. Eles nos veem, mas a gente não os vê. E existe uma quantidade maior de demônios, né, de que de gente na Terra. Agora que a população mundial chegou a 8 bilhões. E a Bíblia fala que uma pessoa possuída por uma legião de demônios, ela tem uma média de 3 a 6 mil demônios. Né? Que é uma legião. Lembra do Gadareno que disse, Jesus perguntou qual é o teu nome? É muito cabeça mesmo. Aí disse uma legião. Por quê? Legião era o termo coletivo dado a um contingente de soldados romanos, de 3 a 6 mil soldados. Então é demônio de baixo, para uma gente só. Né? Então, é para temer? Não. Porque a Bíblia diz que essas forças, elas não têm poder sobre as nossas vidas. É um direito da gente. A gente está protegido. Amém? Porque o anjo do Senhor, que é Jesus, acampa ao nosso redor. Amém, amados? E o Senhor está em nós. A Bíblia diz que Ele habita em nós e ainda está ao nosso redor. Ou seja, a gente está protegido. Aleluia! Demais. Aí diz a poetisa, bem guardado desse jeito, desistir. Porque aleluia, que a gente tem o anjo do Senhor ao nosso redor e ainda tem o Senhor habitando dentro de nós. A gente tem proteção. Por isso, amados, que macumba não pega em crente. Olho grande não pega em crente. Mal olhado não pega em crente. Isso precisa ser dito e ouvido em alto e bom som. Amém, amado? Porque nós temos aquele que é maior e está conosco. Aleluia. É por isso que as pessoas não entendem porque crente não usa figa, não usa ferradura de cavalo, não usa pé de coelho, não usa folha de arruda, trevo, né? Por isso que crente não tem problema de passar por baixo de escada, por isso que crente não tem problema de ver gato preto, carro de casa funerária de manhã, aleluia, amém, amado? Porque o crente já é protegido, porque ele é crente em Jesus, porque ele é igreja, ele habita no Senhor. Essas coisas não pegam em crente. Porque as portas do inferno não prevalecem. E isso não é natural. Não precisa fazer muganga não. Não precisa fazer muganga não. Um problema do movimento neopentecostal é que as pessoas vivem procurando fazer muganga para se proteger. Mas se não for igreja, não tem jeito. É verdade. Tem que ser igreja para estar livre dessas coisas. Tem que se converter, tem que nascer de novo. Não adianta pegar óleo da unção e botar na porta. O demônio entra pela janela. Não adianta fazer corrente. O diabo quebra as correntes. Ele quebrava do Gadareno, quebrava tudo. É mesmo que corda queimada. Não adianta fazer muganga. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Isso não expulsa demônio. Vai encher, vai encardar, vai ficar com a Bíblia encardida. Não adianta, sabe, amados, usar de feitiço. Não adianta usar de superstição, porque não precisa. Quem é igreja tem proteção automática. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que você precisa se converter. Por isso que você precisa nascer de novo, para que obra do diabo, macumba, catimbó, espaço, feitiçaria não funcione contra a sua vida. Se você quer estar livre dessas coisas, você precisa nascer de novo. Não adianta gastar dinheiro com banho de arruda, com sal grosso, com rosa ungida. Alfavaga já tem isso também. Alfavaga não sabia, é muita muganga. Não precisa, peão, ai meu Deus do céu.
É muita coisa, irmão. Não precisa, pode dizer que me ajuda aqui no argumento. O que mais? Vai dizendo. Eu tenho irmão que achou que ele ia pensar. Não precisa matar as coitadas das galinhas. Abrir caminho para quê? Um negócio que toma banho? Toma banho para abrir o caminho, hein? Toda vez que café dele já sai da frente, né, irmão? Vai abrir. Fica fazendo despacho nas encruzilhadas, fazendo coisa, gastando dinheiro. Não adianta, não precisa. Basta você entregar sua vida para Jesus. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não adianta o pregador estar, porque às vezes eu fico escutando uns cultos por aí, você vai tomar gritando, os pregadores se esgoelando, porque o gigante vai cair, porque não sei quem vai. Olha, irmão, se não for igreja, dança. Não cai gigante nenhum. Né? Se não for igreja, o inimigo vai prevalecer na sua vida. As coisas vão dar errado. Entende? Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há. Louvado seja Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Nos diz a Escritura Sagrada. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Direito, irmão, está livre de condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então não tem maldição hereditária. Não tem palavra de praga. Rogou praga em mim. Não, porque quando era pequenininha, pastor, pequenininho, papai e mamãe me ofereceu a não sei quem. Aí quando se entrega para Jesus, a maldição é quebrada. Mas eu fiz pacto com não sei quem mais lá. Quando se entrega para Jesus, o pacto foi quebrado. Pastor, eu vou me converter não, porque senão o demônio disse que ia me pegar, ia me matar. A entidade lá disse, lá na casa do Pai de Santo, no terreiro, né? Que no Pai de Santo não tem casa, tem terreiro. Lá, isso é que o demônio disse a mim que se eu me converter, ele vai me matar. Eu não vou me converter não, porque senão eu vou morrer. Não vai morrer não, meu filho. E se morrer convertido, vai para o céu. Aleluia. Né? Mas o demônio não tem poder sobre a sua vida. Louvado seja Deus. As pessoas precisam saber disso. O quão é glorioso ser cristão. O quão glorioso é servir a Deus. Porque estamos protegidos. Estamos guardados. Temos direito de ser felizes. Amém? Estamos protegidos. Louvado seja Deus. Para terminar essa abordagem, amado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quero falar do direito. De outro direito que a gente precisa usufruir dele, que é exatamente o comer do pão e o beber do vinho. Quando a pessoa se converte, a pessoa tem o direito de comer do pão e beber do vinho. Não precisa ser batizado nas águas para comer do pão e beber do vinho. Basta ter se convertido, ter nascido de novo. Porque é um direito, é um dever e é até uma necessidade. Jesus disse em João capítulo 6 que se não comermos, se não bebermos do seu sangue, não comermos da sua carne, não teremos vida em nós mesmos. João 6, versículo 53. Versículo 54. Porque quem comer da sua carne, beber do seu sangue, tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Versículo 56. João 6, 56. Quem comer da sua carne e beber do seu sangue permanece nele, em Jesus, e Jesus na pessoa. Versículo 57. Quem, no finalzinho dele lá do versículo 57. Quem dele se alimenta, também viverá por ele. Isso é um direito. Comer do pão e beber do vinho. Amém? Porque isso é nutrir essa comunhão, essa relação com Jesus.
procure cear. A gente ficou até de celebrar a ceia aqui, será da primeira quarta-feira de dezembro. Né? Eu vou dizer às pessoas que estiverem nos assistindo aqui da região metropolitana, se quiser vir, pode vir. Não sei se vai caber todo mundo aqui. Né? Chegando cedo, a gente corre atrás de pão de vinho o suficiente. Amém? Louvado seja Deus. Mas está aberto o convite, né? Está aberto a oportunidade. Se a pessoa tiver disposição para chegar aqui no Alto do Pinho, a porta está aberta, né? Qualquer coisa a gente fala culto aqui no meio da rua, aleluia, que bênção. Né? Glória a Deus. Então, são esses e tantos os direitos, como eu falei no começo da abordagem, né? De ser ressuscitado quando Jesus vir, se estivermos mortos, de sermos transformados, estando vivo na sua vinda. Amém? Louvado seja Deus. Então, são esses direitos. Então, veja quão glorioso cristão é pensares. Né? Diz o hino. Quão glorioso cristão é pensares. Quão glorioso é ser crente em Jesus. Amém, amado? Quão é importante ser igreja. Nascer de novo. Nasça de novo e você terá direito à vida eterna. Amém? Deus, portanto, os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.